Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oi, Ana, tudo bem? A gente já vai começar a nossa live, tá bom? Esperando o pessoal entrar aqui. Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oi, Marta, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma live muito especial. Um assunto também muito importante nas nossas vidas, né? A gente já vai começar a palavra. Enquanto isso, a gente vai cantando louvor até o pessoal ser notificado aqui. Coloquei que começar às 8. Tem gente chegando ainda. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Emi Luiz dos Santos, seja bem-vindo. Acho que é Maria, talvez Maria, Emi Luiz dos Santos. Tô sumidinha aqui, pessoal, mas eu já voltei. Vou continuar fazendo as nossas lives, nossos encontros semanais aqui, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre Deus, sobre Cristo, pra gente sempre estar mais pertinho de Deus cada vez mais. É muito bom aprender a palavra de Deus, a palavra genuína, sem invenções, sem rodeios, aprender o que realmente Deus deixou pra gente, né? O que realmente está escrito na palavra de Deus. Pessoal, o áudio tá bom aí pra vocês? O som de fundo tá muito alto. Vou baixar um pouquinho aqui. Estão conseguindo me escutar? Vamos começar a nossa live. Para quem é a primeira vez que está participando, a gente sempre começa a live aqui fazendo uma oração. Depois a gente entra na palavra e a gente vai explicando aqui, a gente, né? No caso, eu para vocês. Mas a gente, eu, o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vinda, Bela. Essa live aqui a gente vai falar sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vinda. Pessoal, fecha os olhos aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença, meu Pai. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente, meu Pai. Senhor, nós te convidamos, meu Deus, a estar conosco nessa live, a estar conosco na nossa casa, com a nossa família, com os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar hoje mais da tua palavra e do teu querer na nossa vida, Senhor. Que a tua palavra, ela venha ser uma semente plantada, Senhor, que ela venha florescer o nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar mais e mais de ti, meu Deus. Que essa palavra, ela não seja, meu Deus, plantada numa terra que não vai dar fruto, Senhor. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, meu Pai. Que nós possamos arar a nossa terra, Senhor, para que a tua semente caia, para que ela floresça, Senhor, e nos dê bons frutos, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, seja cada vez mais presente na nossa vida, no nosso coração, em nome santo de Jesus, Senhor. Fala através da tua palavra, Senhor, e usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje vamos falar sobre o Deus da prosperidade. Muitos aí já ouviram falar do Deus da prosperidade, né? Mas a palavra de hoje não é a da prosperidade que você está acostumado a ouvir, tá? Todos os dias, né? Muitas promessas, muitos vídeos, né?
Muitos pregadores que te chamam em campanhas, coisas de prosperidade. A palavra de hoje não é essa. Eu vou te falar o que é a verdadeira prosperidade. Amém? Tem uma passagem aqui que ela está em João 6, no versículo 26. João 6, capítulo 6, versículo 26. Aliás, desculpa, vai começar no 22, tá bom? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontrando-no do outro lado do mar, e lhe perguntaram: Rabi, que é mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Gente, que palavra é essa, né? Para quem não conhece essa passagem da Bíblia, ela fala quando Jesus fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você tenha visto quando era criança, alguma passagem, sempre na ceia também, perto da Santa Ceia, da Páscoa, se fala também muito sobre isso, né? Sobre a multiplicação. Uma multidão estava ali escutando Jesus falar, né? Jesus contar tanto em parábolas, mas ensinar coisas que Deus passava para ele ensinava para as pessoas. Só que estava ficando muito tarde. E essa multidão precisava ser despedida para poder voltar para sua casa. E os discípulos falaram assim: Mestre, né, como é que a gente vai despedir esse povo todo com fome? E a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, aliás, Jesus, né, que citou isso. E aí ele falou mas o que a gente vai dar de comer? Mas a gente não tem nem dinheiro suficiente para comprar comida, né, para esse povo todo. Os discípulos disseram. Jesus perguntou: o que vocês têm? E eles falaram: 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pegou e fez a multiplicação daqueles pães, né? E viraram muitos e muitos e muitos alimentos. Todo o povo comeu, se fartou, encheu o bucho e ainda sobrou cestos de comida, né? Para poder o povo levar embora. Só que acontece, Jesus já tinha feito vários milagres antes, de cura, enfim, de falar as palavras, as histórias. Imagina só, gente, aquele povo estava sentado ali em volta de Jesus, escutando as histórias maravilhosas, estava ali diante daquele mestre maravilhoso. E sabe o que eles só lembraram? Sobre aquela multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E muita gente é assim hoje. Só quer saber da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Só quer saber do dinheiro para pagar a conta. Só quer saber de se aproximar de Jesus para poder pedir benefícios, para poder pedir coisas. E não é esse Jesus, né? Esse não é o Jesus, esse não é o Deus da prosperidade que você tem que buscar na tua vida. Jesus, nossa, gente, se vocês abrirem o coração de vocês e buscarem Deus de verdade, de um coração puro, de um coração quebrantado com verdade, Deus, Jesus, vai cuidar de você. E aí ele fala, né? Vocês estão procurando a mim por causa que vocês querem ficar de barriga cheia, né? E não por quem eu sou, né? Porque eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, se você comer da palavra do Senhor, você nunca mais vai ficar com fome. E é isso que ele vem ensinar. E o pão que vai te levar para a vida eterna. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Então a palavra de prosperidade de hoje, a introdução é essa passagem aqui. E agora vamos destrinchar tudo isso daqui para vocês verem como Deus é maravilhoso. E que se realmente você quer ter uma vida de prosperidade, você vai aprender com as coisas de Deus, com a verdade. A verdade. Deixa eu pegar aqui o meu sermãozinho de hoje. Só um minutinho. Vamos lá. E, gente,
sabe qual que seria o tema dessa mensagem de hoje? Eu achei um pouquinho forte, mas eu decidi mudar um pouquinho. A mensagem de hoje, o título, é um pouco forte. A palavra de Deus, gente, ela tem que nos constranger. Quando você escutar a palavra do Senhor e ela não constranger você, tem uma coisa de errado. Né? A gente não é 100% santo, 100% certo. Todo dia a gente falha, a gente tem um errinho aí que a gente precisa consertar na nossa vida. E aí, quando a gente escuta a palavra de Deus, se ela não tocar no seu coração, se ela não trazer constrangimento, se você não fazer uma reflexão sobre como tá a tua vida, tá errado, gente. Tá errado. O título da mensagem de hoje era o seguinte: sabe por que você só procura Deus? Porque muitas vezes você é egoísta. Eu e você, muitas vezes nós somos egoístas. Nós só oramos, só queremos dobrar o joelho, só vamos ao culto, vamos à igreja, vamos a uma reunião que fala do Senhor, porque a gente quer buscar benefícios próprios. Quem aí conhece ou quem já fez isso, só foi buscar Deus porque precisava de alguma coisa. E, gente, não é assim, simplesmente chega e Deus responde do nada. Tem hora que ele vai se calar, ele não vai te responder, sabe? Tem hora que, tipo assim, eu fui pra igreja, comecei a ir na igreja, mas a minha vida não melhorou, não mudou em nada. Nossa, pelo contrário, começou a acontecer tantas coisas na minha vida. Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, sabe? Ele não prometeu uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, uma vida sem problemas, uma vida sem nada. Não foi isso que Cristo prometeu pra gente. Meu mouse tá um pouquinho ruim aqui. Deixa eu ver. Tem uma outra passagem aqui que eu coloquei. Beleza, aqui. Só pra gente entrar nela. Então, que hoje essa palavra venha tocar o seu coração, que você venha aprender, né? Que buscar a Cristo é totalmente diferente do que só as palavras boas, só palavras de bênção. Porque, gente, é muito sério. Quando você só aprende palavras boas, palavras de bênçãos, de prosperidade, de promessa que vai acontecer isso e aquilo, e quando não acontece, sabe o que acontece? Você vira as costas. Você fala que Deus não te ouviu, Deus não faz, Deus não existe. Ai, sei lá, será que Deus existe mesmo? Eu já vi, gente, tantas pessoas assim perto, próximas de mim, falar assim, eu acho mesmo que o mundo espiritual existe. Você acha mesmo que o mundo espiritual existe? Você acha mesmo que Deus não existe? Você consegue olhar para as coisas e você não consegue ver que existe um Criador que fez tudo aquilo? Tem uns loucos aí que falam, não, quem fez o mundo, o universo foi o Big Bang, foi uma explosão. Gente, que explosão é essa? Meu Deus, que explosão. Eu fui viajar esse final de semana e aí eu e meu marido, a gente parou. A gente sempre para onde tem bichinhos, né? E a gente gosta de alimentar, se tiver alguma fruta, nada de besteira pros bichinhos, tá, gente? Alguma frutinha, algum mato que tem do outro lado da cerca que não tá perto deles, a gente gosta de alimentar os bichinhos. E aí a gente pegou aquela flor Maria pretinha, né, que tem umas frutinhas, e deu pro bichinho, ele cheirou e comeu e adorou. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, nós paramos de novo para poder alimentar os bichinhos. Aí a gente levou pinhão. No primeiro dia a gente deu goiaba para eles. No segundo dia a gente deu pinhão e deu Maria pretinha. E aí meu marido falou, nossa, tem uma flor aqui que parece physalis, que é aquela grape... esqueci o nome agora. É uma frutinha muito gostosinha, amarelinha. Nem todo mundo gosta, mas eu adoro. E aí ele pegou aquele raminho de folhinha e foi dar pro bichinho. Quando ele deu pro bichinho, ele cheirou, o que aconteceu? Ele não comeu. Ele não comeu. Aí os loucos, os teóricos loucos, né, que falam que Deus não existe, falam assim, não, que isso daí, os bichos vão aprendendo, vai ficando no DNA deles. Não, peraí, tipo assim, como é que tem um burro de um lado da cerca que ele cheirou aquilo, não comeu, porque se ele sente que aquilo é venenoso, ele não come, tá? E aí, por exemplo, passou essa genética pro burrinho que tava do outro lado da cerca e foi passando pro burro, os burros que tem no Brasil inteiro. Não, né, gente? Não tem como. Isso é uma coisa feita pelo Criador. Olha as coisas. Se você olhar pro mar, se você olhar pro céu. E o mar, gente? O mar é uma loucura. Imagina só. Até aqui vem a água e depois não avança mais. Só quando a maré tá alta, avança mais um pouquinho.
Mas Deus separou as águas de uma maneira tão maravilhosa. Você consegue imaginar? Você vai entrando para dentro da água. Quanto mais você vai entrando, você tá reto, gente. Tá retinho. Quanto mais você vai entrando, mais fundo vai ficando. E a água só vai até ali. Me fala se tem como ser uma explosão que fez aquilo. Impossível, né? Impossível. Então, meninas, voltando aqui, quando você busca Deus de coração, não é porque você quer algo, é porque você entendeu quem Ele é. E quando você vive assim, Ele cuida de você de uma forma sobrenatural. Ele sustenta você, te direciona, Ele provê. Mas isso vem de um lugar de entrega, não de interesse. Quando a gente se posiciona diante de Deus, né, de verdade, buscando a Deus de todo o coração, Deus ele se revela a nós. Não adianta você hoje entrar numa igreja, ou você escutar essa palavra, ou você pegar a sua Bíblia para ler, ou simplesmente você começar a fazer uma oração aí só porque você tem interesse em receber algo. Não é assim que você vai conseguir uma vida de prosperidade, né? Não é assim que você vai conseguir uma vida de bênçãos diante de Deus. Outra palavra também que faz muito parte disso, que as pessoas usam muito o contrário, que está em Salmos 23, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ô, gente, pelo amor de Deus, não é só de bênçãos essa palavra, não é, né? Tem muita gente que distorce isso, né? Nada vai faltar? Sim, vai faltar coisas, mas não é, por exemplo, só coisas boas. Não vai faltar luta, não vai faltar dor, não vai faltar processo. Nossa, Dias, está arrependido em nome de Jesus. Não, gente. Acontece isso na vida de todo ser humano. Nós somos seres humanos. Jesus, que era um homem mais perfeito, sem pecado, ele veio para essa terra e passou por dores, angústias e aflições. Se esse homem passou por tudo isso, você acha que eu e você vamos passar pelo quê? Só por bênção, por coisas maravilhosas? Se um homem que era sem pecado, santo, despiu-se da sua glória, do seu trono de majestade, passou por tantas coisas aqui, você acha que a sua vida vai ser 100% perfeita? Não vai. E é por isso que muita gente vira as costas para Deus, porque é muito fácil se convencer só das coisas mundanas, né? E viver o dia após dia e tá tudo certo. Mas quando você resolve, por exemplo, ler a Bíblia, começar a ler a palavra, buscar a Deus, você acha que tudo sim vai ser sempre 100% perfeito, e não é. Só que, gente, as aflições elas vão acontecer, mas também não vai faltar sustento, não vai faltar cuidado, não vai faltar a presença de Deus na sua vida, nem na minha e nem na sua. Gente, já passei por tantos problemas na minha vida, tantas angústias e aflições, e a única coisa que eu precisava naquele momento era um abraço. Sabe que às vezes eu ia pro culto e alguém aparecia e falava assim: Deus tá mandando eu te dar um abraço. Gente, oh, que bênção, que maravilha, um abraço. Às vezes você só precisa de um abraço. E Deus pode mandar alguém para abraçar você, né? Então, meninas, porque a prosperidade de verdade não é a ausência de problemas. Sabe o que é a prosperidade de verdade? É presença de Deus em qualquer situação. Oh, maravilha! Essa é a verdadeira prosperidade. Não é só riqueza, não é só bênçãos, não é só viagem, geladeira cheia, dinheiro no bolso, ir para restaurantes maravilhosos. Essa não é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é a presença de Deus em qualquer situação da sua vida. Você tem noção que é ter o Espírito Santo de Deus presente na tua vida? Gente, você reflete o brilho, o amor. Já viu aquela pessoa que reflete o brilho do Espírito Santo, o amor, aquela coisa gostosa que não dá vontade de você sair de perto daquela pessoa? E quando você pensa em uma pessoa boa assim na sua vida, nem todo mundo, Jesus falou bom, não há um bom sequer, não há um justo sequer. Mas a gente fala pessoa de bondade, né? Que tem um coração bondoso, aquela pessoa feliz, aquela pessoa carismática. Você lembra, porque é marcante. Agora imagina ser assim, você ser assim, você transparecer esse brilho do Espírito Santo de Deus, que é um espírito de amor, um espírito de cuidado, é um espírito de mansidão. Ou você é aquela louca, desvairada, que ninguém consegue ficar perto de você, você irrita todo mundo. Quem você quer ser na tua vida? Já parou pra pensar? Já pensou se você tivesse um coração bondoso? Hoje a gente tem tantas pessoas que são ruins, são maldosas, que só querem o bem para elas mesmas, que só pensam nelas mesmas, e quando elas chegam no final da vida, elas não têm ninguém por perto. Quantas pessoas você conhece assim? Eu já conheci várias. Quantas pessoas que no final da vida não tem ninguém perto dela, ninguém, que era uma pessoa tão ruim e rancorosa,
E você quer ser uma pessoa assim? A velhice uma hora vai bater na porta para todas nós. Hoje, né? Tem pessoas aqui na live que são mais de idade, tem pessoas que são mais jovens, tem pessoas que têm uma família que tem um cuidado, mas tem pessoas que foram horríveis a vida inteira que agora não tem ninguém. Que tal você começar a transformar a tua vida em bondade, em amor, né? Ser próspera de Deus, porque você tem Deus no seu coração, porque você busca Ele com sinceridade, com verdade, com carinho. E aí nós voltamos aqui para a palavra que eu falei no início, né? Que o próprio Jesus diz, está em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, né? Nós vamos passar por dificuldade, por dores, por problemas, mas tem uma promessa acima de tudo isso. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não prometeu conforto. Gente, sabe que quando Jesus, um pouco antes dele partir, que ele falou algumas coisas duras, porque assim, a palavra de Jesus, ela é bem direta assim, ela constrange mesmo, sabe? É toda a verdade. Jesus não fica te amaciando, passando a mão, fazendo carinho pra falar a verdade dele. Começa a ler os evangelhos aí, pega o evangelho de Mateus, né, pra vocês lerem um pouquinho, e aí você vai perceber tudo isso, né? E alguns discípulos acharam duro demais a palavra de Cristo. E aí, simplesmente, eles decidiram ir embora. Vamos embora, agora vamos vazar, que você não tá doido, tá com parafuso a menos. Mas não, gente, porque realmente seguir a Cristo é uma coisa muito difícil. A gente precisa se renunciar todos os dias. Nós precisamos quebrantar o nosso coração todos os dias. Nós precisamos nos avaliar todos os dias. Tirar o que tem de errado na nossa vida todos os dias. Tem gente que convive com a mentira, tem gente que convive com a pornografia, com o pecado, e ela acha isso normal no dia a dia dela. E às vezes é isso que está afastando você de Deus, é isso que está impedindo você de viver uma vida maravilhosa com Cristo, é isso que está impedindo às vezes você de prosperar na tua vida, de Deus entrar, de Deus te abraçar, porque a gente vai cada vez mais se afastando. Quanto maior o pecado, mais afastado você fica de Deus. E mais afastado o Espírito Santo também fica de você. Porque não tem como o Espírito Santo habitar numa casa imunda, numa casa suja, podre, né? Porque quando a gente vive em pecado, a gente vive em mentira, em ganância, um monte de coisas, nós ficamos podres por dentro. E para o Espírito Santo de Deus habitar, quando Jesus ele foi embora, né? Estava perto de ir embora, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E se você não conhece o que é o Espírito Santo de Deus, não é só a pombinha, né, a imagem da pombinha que simboliza, não é isso, gente. O Espírito Santo de Deus é aquele que Deus enviou, Jesus enviou para nós, né, que ele rogou ao Pai, Jesus rogou ao Pai, e ele enviou para a gente o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que convence o homem do juízo e do pecado. Então, quando você mente, que você, tipo, acabei de falar uma mentira, e aí eu perceba alguma coisa diferente, gente, o Espírito Santo acabou de te constranger, tá errado, você precisa consertar aquilo. Você pegou alguma coisa que não era sua, tá errado, você precisa consertar aquilo. Você falou mal do teu irmão, tá errado, você precisa consertar aquilo. Você desejou mal para uma pessoa, tá errado, você precisa consertar aquilo, sabe? E assim você vai consertando, você vai sendo constrangido, você vai se consertando, você vai se quebrantando diante de Deus, você vai pedindo perdão, Senhor, perdoa meu Pai, eu não quero mais fazer isso. E assim o teu coração vai se limpando, e você vai se limpando, e vai se limpando. E aquele que quer ser limpo, se limpe mais, e aquele que quer ser sujo, se suje mais, assim fala a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida com Cristo, se limpe a cada dia mais. Mas se você não tá nem aí, se suja mais. Mas vai chegar um dia, né, no grande tribunal de Cristo, que nós vamos ser todos julgados. E aí vai ser bem assim, ó. Se você for aprovado, Jesus vai falar, vinde, bem-vindos de meu Pai. Agora, se você não for, eu sinto muito. Sabe o que Jesus fala pra você? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E não vai adiantar gritar, espernear. Não vai falar, nossa, é verdade, Jesus existe mesmo. Nossa, ele voltou mesmo, ele vai voltar. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu escuto isso desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança, que Jesus ia voltar e nunca voltou até hoje. Eu tô velho e não escutei até hoje.
Eu escuto desde pequena, eu tenho 35 anos, graças a Deus. E Jesus ainda não voltou. Mas eu creio que ele vai voltar. Né? Um dia ele vai voltar, até os mortos se ressuscitarão, né? Serão julgados todos diante do tribunal de Deus. Mas já parou para pensar que Jesus pode voltar para você daqui a pouquinho? Se você morrer, Jesus voltou para você. E aí, para onde você vai? Então faça essa reflexão. Quantas pessoas não estão mais perto da gente, que estavam aqui ontem e hoje não está mais? Jesus já voltou para ela. Mas existe uma promessa que um dia ele vai voltar e todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus e vão confessar que ele é o rei, que ele é o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, que tal você fazendo uma limpeza na tua vida, fazendo uma limpeza no teu coração, nas bagunças que você tem deixado acontecer dentro da tua vida, e você ir buscando cada vez mais Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para um dia você ir morar com ele lá no paraíso. Já pensou que coisa mais linda? Lá onde não vai haver mais dor, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem mais tristeza. Vai ser um lugar maravilhoso. E hoje, pra gente fechar, né, aqui, que a gente estava falando dos discípulos, né, que Jesus chamou eles para ter uma vida de renúncia, para entregar a vida, né, para Cristo, mesmo sabendo que haveria perseguição. Hoje não é aquela perseguição, né, gente? Antes os discípulos teve uns que foram decapitados. Pedro foi crucificado na cruz de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de ser crucificado igual a Cristo, né? Outros, gente, aconteceu cada coisa. Outros foram apedrejados. Então, assim, era uma época totalmente diferente. Hoje você depende do país, né? Tem país aí que é tão terrível. Gente, tem países que, para a pessoa ser cristã, mulher então, sabe o que eles fazem? Prendem as mulheres, estupram elas, torturam elas, quebram os ossos. Tem gente que, sabe, fica lá sendo torturado até morrer, falando assim. E outras pessoas que estão torturando elas falando assim, nega Jesus, nega Cristo. Isso existe ainda. Aqui no nosso país não existe uma coisa dessa, mas lá fora acontece. Já parou para pensar sobre isso? Que tem pessoas nesse momento sendo torturadas por causa da palavra de Cristo e não tem negado. E a gente nem tortura, sofre e mal faz uma oração. E aí você só quer ficar buscando a Deus para pedir prosperidade, para poder pedir bênçãos, e para poder pedir isso e aquilo, e carro, e casa, e o que for que você queira pedir? Já parou para pedir para Deus alcançar essas pessoas e para libertar esse povo desse sofrimento? Já parou um pouquinho? Para um pouquinho. Pede paz para esses países que estão em guerra, as pessoas sofrendo, sendo torturadas, gente. Não é porque não está aqui no nosso país, mas está ali do outro lado, é tão pertinho. São horas de voo. Alguns países dá dias, né? Mas é ali do outro lado. Então, que tal só parar um pouquinho de pedir as coisas para você e pedir a presença de Deus, pedir paz por outras pessoas, amar outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, desejar o bem para as outras pessoas, sabe? Ser cristão não é viver uma vida fácil, é viver uma vida verdadeira. E hoje tem muita gente que quer um evangelho confortável, quer uma vida só de campanhas, de promessas, de porta aberta, carro novo, bênção atrás de bênção, vitória, vitória, vitória. E quando vem a luta, não consegue ficar. Quando vem a prova, não consegue ficar. Quando vem a aflição, não consegue ficar. Ela foge da presença de Deus. Porque sabe o que é mais fácil? Não é mais fácil você sentar ali no barzinho, ficar escutando uma musiquinha de boa, bebendo uma bebidinha e fazendo aquilo que te alegra ali, o teu ego, a tua alma. Aliás, o teu ego, né? Porque a tua alma, quem só alegra ela é Cristo. E aí você acaba fugindo da verdade, porque você não quer realmente passar, né, pela limpeza espiritual. Não é mais fácil mentir? Não é mais fácil? Não é mais fácil falar da vida do irmão? Não é mais fácil, quando você tá nervosa, xingar? É mais fácil. Muito mais fácil. Mas aí você vai alimentando cada vez mais o teu corpo. E a tua alma cada vez mais vai se afastando de Deus. Então, gente, essa é a verdadeira palavra. A palavra que, quando é pregada, ela dói. Ela confronta, ela expõe. Ela tira você do lugar onde você está se escondendo. Mas é isso que transforma. Porque promessa
para ser cumprida na sua vida. Existem várias. Gente, a Bíblia tem não sei quantas mil promessas, até esqueci esses dias. E a Bíblia está cheia de promessas de cuidado, de provisão, de bênção. Mas existe uma condição que muita gente ignora, que é aquela de ter um coração sincero diante de Deus, um coração sincero e um coração reto diante de Deus. Então, se você entrou aqui nessa live hoje achando que eu ia te ensinar o caminho fácil para você ganhar dinheiro, não tem caminho fácil, não tem segredo, tá, gente? Mas eu vou te mostrar agora que se você quiser prosperar de verdade, você precisa rasgar o seu coração diante de Deus, consertar os seus caminhos, abandonar o que está errado, entregar tudo nas mãos do Senhor, e o mais Ele fará. Além da promessa de um dia que Ele vai voltar, Ele sempre falou assim, que o mais Ele fará. Então, para Deus agir na sua vida, para Deus fazer o sobrenatural, eu não sei do que você precisa hoje. Cada um tem uma bênção que precisa para a vida dela. Gente, Jesus cuida dos lírios do campo. Ele cuida dos passarinhos, ele fala. Ele não vai cuidar de você, que é filho? Imagina só que não vai cuidar. Jesus, ele é maravilhoso. E eu tenho certeza, né? Se você já passou por alguma coisa boa na sua vida, se você já sentiu o cuidado de Deus na sua vida, que você lembre desse cuidado hoje. Que você possa resgatar essa lembrança hoje, para você não abandonar Cristo. Se você passou por uma sozinha experiência, você vai saber o cuidado de Deus na tua vida. E se você foi uma pessoa que sofreu a vida inteira, eu quero te convidar para que você venha orar, para que você venha quebrantar o seu coração diante de Deus e que você venha pedir uma prova de Deus, do cuidado, do amor de Deus no seu coração. Porque no dia que você passar por um cuidado, assim, que seja pequenininho sequer, você vai agradecer. Esses dias atrás não, já tem um mêsinho mais ou menos, eu peguei uma gripe. Gente, essa gripe tá terrível que tá pegando o pessoal por aí. É o vírus escondido, estão falando que é dengue. A dengue com secreção no pulmão, né? Então, gente, eu peguei uma gripe muito, muito forte. E eu fui trabalhar. E aí eu tinha deixado os meus cachorrinhos na minha mãe. Eu precisava buscá-los, porque ia chover muito mais. E eu tinha esquecido disso. E aí eu tava doente, eu vim pra casa, saí do trabalho, eu vim pra casa, tava acabada, não tava nem conseguindo dirigir. Falei, não, vou passar um pouquinho em casa, vou dormir um pouquinho, depois vou pegá-los. Quando eu acordei, tava desabando o mundo de chuva. Uma chuva muito, 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 muito forte. Meu marido não tava aqui pra buscar os cachorros, então eu tinha que buscar. E aí, eu falei, meu Deus, minha mãe tinha ido pra uma festa, ia dormir nas minhas tias, só ia voltar no dia seguinte. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Tem ninguém pra me ajudar. Peguei e saí daqui. E quando eu saí, gente, desabou mais ainda o mundo lá fora. Eu falei, Senhor, como é que eu vou descer do carro? Tô doente, eu não posso pegar essa chuva. Se eu me molhar, eu vou piorar. Eu tava muito mal, gente. Eu tossia, faltava circulação nas minhas pernas. Pra você ter ideia. Eu ficava trêmula, assim, que eu tinha que me segurar pra não cair. De tão ruim que eu tava dessa gripe. E aí eu falei, ai meu Deus. Quando foi descendo a pista, chegando perto da rua da minha mãe, eu falei, ai Senhor, me ajuda, faz parar essa chuva, faz parar. Gente, quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, a chuva parou. A chuva parou. Parece uma coisa muito boba, mas Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Tem noção, se eu tivesse pego aquela chuva, como é que eu estaria? Eu fiquei 3 semanas doente. Foi na primeira semana essa chuva. E aí eu desci, peguei os meus cachorrinhos, brinquei com os outros, fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu acho que ainda fiquei lá uns 20 minutos. Ainda depois parei, fui no mercadinho, comprei água e voltei pra casa e eu não tomei banho de chuva. Esse é um Deus maravilhoso. Gente, isso é uma pequena experiência, uma pequena, mas é um cuidado tão grande de Deus, um cuidado tão maravilhoso. E detalhe, quando eu cheguei, quando eu ainda fui embora, eu falei, ai Senhor, segura um pouquinho a chuva, porque pra voltar na pista também é perigoso, chuva muito forte. E aí, quando eu cheguei em casa, a chuva desabou de novo. Então esse é o amor, o cuidado, um carinho tão especial que Deus tem pela gente. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Jesus falou assim que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Você crê que você pode fazer uma obra maior que a que Deus fez? Gente, Jesus curou cego, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou leprosos, Jesus transformou água em vinho. Gente, Jesus fez tantas coisas, transformou, né, multiplicações de 5 pães e 2 peixinhos em muita comida.
Fora isso, né, gente? Fora isso, tem todos os milagres que Deus fez na terra, né? Mas Jesus veio fazer outras coisas também, porque ele veio conviver com a humanidade ali em carne e osso. Então, ele é maravilhoso. Se ele falou que a gente pode fazer obras maiores do que ele fez, a gente precisa ter fé para isso. Mas a gente precisa ter fé pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda. Gente, um grãozinho de mostarda é muito, muito pequenininho. Se a gente tivesse pelo menos essa fé, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa crer nesse Deus maravilhoso. E para concluir a nossa palavra, eu vou voltar aqui de novo em João. E agora no 26. A gente leu do 22 ao 26 e vou voltar só no 26. Então Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Porque, tipo assim, ó, o pessoal foi lá e comeu e encheu a barriga. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam, como a comida. Não é só a comida, gente. Hoje pra gente, né? Além da comida, a gente tem vários carros, os bens materiais, as coisas que a gente quer muito, as coisas que a gente idolatra aqui na Terra. Essas coisas, elas estragam, né? Mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, que é Jesus. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Meu Deus, que maravilha, né? Então, gente, que hoje você venha se alimentar do pão da vida que é Cristo, que você venha se alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra ela não vai voltar vazia na tua vida, ela vai ser brotada nessa terra aí que já tá arada. Tem que arar o campo, hein, gente? Já viram o processo de uma colheita? Né? Depois que colhe tudo, tem que limpar tudo, tem que arar o campo, tem que plantar, tem que regar, né? Um grande exemplo, se você parar para olhar, você tem que fazer tudo isso na sua vida. Você tem que arar a terra, tira a sujeira, tira a bagunça, tira os entulhos da tua vida, tira a mentira, tira o pecado, tira o ódio, sabe? Tira o rancor, isso tá acabando com a tua vida, tira tudo isso da sua vida. Ara essa terra, deixa ela limpinha, deixa a semente de Deus ser plantada. E que você venha alimentar, nem que seja a base de lágrimas, a base de sorrisos, porque às vezes a gente só tem lágrimas para dar para Deus, né? Se você tem seu sorriso, dê sorriso. Se você tem lágrima, dê suas lágrimas, né? Eu não tenho nada. Não é bem material que você precisa dar para Deus. Ele não quer as tuas coisas, sabe? De você ir num lugar, tem que dar dinheiro, tem que fazer isso e aquilo, e campanha e não sei o que. Não, não é isso não, gente. Deus, ele quer o seu coração, a sua oferta é o seu coração, é isso que Deus quer. Um coração verdadeiro, um coração que adora, um coração que busca Cristo em espírito e verdade, é isso que ele quer. Então dê isso para ele hoje, para que ele possa entrar na sua vida, para que ele venha transformar a sua vida e fazer o sobrenatural. E que a prosperidade, que a presença do Espírito Santo de Deus, ela possa jorrar rios de manancial na tua vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Por essa palavra, Senhor, de prosperidade, essa palavra rica de bênçãos, meu Pai. Que o Senhor quer nos ensinar essa noite, meu Deus. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós queremos quebrantar o nosso coração diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, entre em cada casa, em cada lar, meu Deus, de cada pessoa que tem escutado essa live, Senhor. Que haja transformação, Senhor, que haja cura, Senhor. Que haja Tua bênção, meu Pai, a Tua prosperidade, Senhor. Meu Deus, visita cada sonho, cada projeto, meu Pai. Visita, Senhor, cada coisa que essas pessoas têm vivido, meu Deus. Senhor, que o Senhor constranja ela através da Tua palavra nessa noite. Que elas possam ser constrangidas, meu Pai. Que elas venham se arrepender dos pecados, meu Pai. Que elas venham se arrepender das mentiras, Senhor, da prostituição, da iniquidade, Senhor. Dos olhos maus, Senhor, da boca que só sai palavras ruins, palavras de maldição, meu Deus. Que o Senhor venha repreender agora todo o mal, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha arrancar, meu Deus, toda a raiz de Satanás na vida dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor venha
libertá-las, meu Pai, que o Senhor venha resgatá-las, meu Deus, em um nome santo de Jesus, meu Pai. Entra nesses lares, meu Pai, acampa os teus anjos, meu Deus, em cada canto, Senhor, em cada canto da casa, em cada canto do trabalho, em cada canto dos sonhos delas, meu Pai, em cada cantinho do coração, meu Deus. Cada coisa que está escondida lá dentro, meu Deus, no fundo e no mais profundo do coração, Senhor, arranca agora. Arranca o que não provém de ti, Senhor. Arranca, faz uma limpeza, Senhor. Coloca o teu Espírito Santo, meu Pai, para que elas venham ser guiadas, para que elas venham ser conduzidas diante da tua presença, do teu amor, meu Pai, em nome de Jesus. Guia o teu povo, meu Pai, para que haja o teu amor, Senhor, para que do coração delas possam fluir rios de mananciais de bênçãos, meu Pai, de prosperidade, Senhor. Que quando as pessoas vierem olhar para elas, elas possam ver a beleza, meu Pai, o brilho do teu Espírito Santo, Senhor. Para que elas venham ver o teu amor, Senhor, o teu agir, meu Pai. O teu agir, o teu amor que é sobrenatural, o seu amor que transforma, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós temos sonhos, Senhor, nós temos projetos, meu Pai. Nós queremos comer o bom e o melhor dessa terra, porque o Senhor nos prometeu isso, Senhor. O Senhor nos prometeu, meu Pai, que ia cuidar de nós, meu Deus. E eu creio, Senhor, no teu cuidado, no teu carinho, no teu amor, meu Pai. Mas antes de tudo, Senhor, nós queremos sentir a tua presença, meu Pai. Nós queremos ser abraçadas, meu Deus, nessa noite com o teu Espírito Santo, meu Pai. Se você puder, coloca as suas mãos assim, ó. Se abraça e sente o amor de Deus por você. Sente o amor de Deus, o abraço do Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, abraça essas pessoas, meu Pai. Abraça, Senhor, com o teu cuidado, com o teu carinho, meu Deus. Preenche, meu Pai, o vazio do coração, meu Deus. Preenche o vazio da mente, meu Pai. Senhor, preenche com o teu amor. Senhor, vai abraçando com o teu Espírito Santo. Vai tocando nelas nessa hora, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, tira toda a tristeza, meu Pai. Todo o rancor, toda a amargura, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai curando, meu Pai, vai colocando na tua mão, Senhor. Se há alguma enfermidade, Senhor, cura nessa noite, Senhor. Meu Pai, se manifesta na vida dessas pessoas para que ela possa ver o teu agir, meu Pai, o teu cuidado, Senhor. Meu Deus, se o Senhor já fez algum milagre na vida dessas pessoas, Senhor, traz, meu Deus, a mente, traz a lembrança agora, meu Pai, para que elas venham se lembrar, meu Deus, que um dia o Senhor cuidou delas, meu Pai, e o Senhor pode fazer muito mais, meu Deus. Senhor, traga a mente, meu Deus, traz, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entra no coração, meu Pai. Entra, meu Pai, assim como nós precisamos, meu Deus, limpar a nossa terra, meu Pai, para poder plantar a nossa semente. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa o nosso coração nessa noite, Senhor, de todo o pecado, meu Deus. De tudo aquilo que o Senhor não aprova, meu Pai. Limpa, meu Deus. Em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer, Senhor. Faz a tua limpeza espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos ao nosso redor, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a ter resistência contra o mal, meu Deus. A tua palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, é tão difícil, mas é só o Senhor para nos ajudar. E que nessa noite o Senhor coloque essa ajuda na nossa vida, na nossa mente, meu Deus, para que quando o mal vier bater a nossa porta, nós possamos resistir ao pecado, Senhor. Que nós possamos resistir, Senhor, às mentiras, meu Deus, a falar mal do nosso irmão, a desejar o mal, a mentir, meu Pai. Que a tua palavra diz que aquele que mente é filho do Satanás, e nós não queremos ser filhos do diabo, Senhor. Nós queremos ser teus filhos, nós queremos ser seus filhos amados, Senhor. Aquele que faz a vontade do Pai. Se você tem um filho agora, quando seu filho pede para você alguma coisa, tem como você negar com ódio? Você responde com ódio? Ou você fala, talvez, você não pode dar naquele momento, você fala, filho, papai ou mamãe não pode te dar agora. Né? Mas espera mais um pouquinho, ora, papai do céu, você responde com amor. Agora você acha mesmo que Deus vai te responder com ódio e com rancor se você pedir para Ele te ajudar? Então clama, abre a tua boca nessa noite e fale ao Senhor, Senhor, me ajuda, meu Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Cuida de mim com o teu cuidado, com o teu amor que é infinito. O teu amor que é sobrenatural, teu amor por mim, o teu amor que me acalma, o teu amor que entra, que me transforma, o teu amor que inunda o meu coração.
Oh Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, meu Deus, tem um amor incondicional por nós, que deu o seu único Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Nós queremos te louvar, Jesus, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é maravilhoso. E eu creio, meu Deus, nas suas promessas. Eu creio que o seu milagre vai se cumprir, as suas promessas irão ser cumpridas na nossa vida. Eu creio, Senhor, que nós vamos ter as nossas vidas transformadas pelo teu Espírito Santo, porque hoje essa semente, ela foi plantada, meu Pai, nós limpamos nosso coração para te receber. E nós vamos regar ela, meu Deus, com a nossa verdade, com o nosso coração, Senhor, com a nossa sinceridade. Mesmo sendo falhos e pecadores, meu Pai, nós vamos nos esforçar, meu Deus, para que essa semente ela venha crescer saudável, regada, numa terra ali cheia de adubo bom, Senhor. Nós vamos colocar nessa terra, meu Pai, e essa semente ela vai crescer e ela vai gerar bons frutos que serão passados de geração em geração. Em nome santo de Jesus. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Que Deus alcance a cada um de vocês. Que dê uma noite maravilhosa a vocês. E até a próxima live. Eu vou deixar salvo aqui. Então compartilha também com alguém que precisa escutar essa palavra. E até a próxima. E um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Jesus.